Esse é o canal Protaço, já curta e se inscreva. Hoje vamos falar de um manhwa, que como toda boa obra que se preza começa com o fim do mundo, e essa é uma história com a pegada de Waterworld, que era mais ou menos um Mad Max só que na água. Então vem comigo! A nossa história começa mostrando o planeta Terra totalmente embaixo da água, sem nenhum pedaço de terra à vista. Inicialmente não sabemos o porquê o nível do mar subiu tanto, mas o que sabemos é que a civilização como conhecemos acabou. E a humanidade decaiu, destruindo assim todas as grandes cidades. Mas como é possível observar, a vida marinha prosperou nesse ambiente, se tornando a espécie dominante. Onde antes haviam pessoas vivendo suas vidas em cidades lotadas e desenvolvidas, hoje apenas vemos ruínas, que servem de casa para várias espécies marinhas, incluindo peixes e tubarões. E em meio a esse cenário apocalíptico vemos o nosso futuro prota mergulhando com seu pai atrás de alimentos. O nome do nosso prota é Bota. E ele e seu pai encontram um supermercado que para nosso Bota é apenas mais uma ruína como as demais. Ao entrar ali vemos que o lugar está totalmente destruído e sem nenhuma presença de outros seres humanos, com restos da civilização espalhados pelo chão. Ao andar pelo lugar deserto, eles ficam procurando em seus arredores por algo que possa ser útil para eles. Nosso prota então percebe algo em uma prateleira, e quando chega mais perto avisa para o seu pai que encontrou várias latas de comida enlatada e vão ter estoque para algumas semanas. Seu pai, que já fez a compra do mês e está com um carrinho cheio de coisas, fala para ele pegar tudo que eles possam usar. Nosso prota pega uma lata, pergunta o que está escrito na embalagem e seu pai fala que é leite em pó. Seu pai o questiona se ele não está estudando conforme ele havia falado para ele. Nosso prota responde falando que não tem motivos para estudar, sendo que não há o porquê de perder tempo com a leitura. Seu então fala que mesmo que ele não achar um uso para a leitura por agora, ele vai precisar um dia. E em tom sério diz para ele estudar mais. Enquanto Bota diz para seu pai parar de reclamar, ele percebe que seu pai pegou vários garfos, e diz que eles já têm muitos e que não precisam pegar mais. Seu pai solta novamente que mesmo que não precise agora, um dia podem precisar. Olha o nosso acumulador. E nosso prota bota um óculos de sol no rosto e diz concordar. Seu pai fala que já pegaram coisas suficientes e acionando uma corda e diz que já é hora de ir embora, fazendo acontecer uma pequena explosão e vemos que era um dispositivo para inflar grandes balões e voltarem à superfície. No caminho de volta para a superfície, nosso prota olha para as ruínas e fica tentando imaginar como as pessoas viviam lá embaixo. Ele custa acreditar em algumas histórias que seu pai havia lhe contado. Ele pensa que a vida com outras pessoas poderia ser bem mais divertida. Chegando à superfície vemos que havia um barco grande, porém meio sucateado, e lá em cima no mastro principal da embarcação vemos a irmã do nosso prota, que se chama Lita. Ela fica feliz por seu pai e irmão voltarem à superfície e acena para eles. Seu pai pergunta se ela conseguiu ver algo interessante lá de cima. E ela responde que não viu nada de novo, apenas água por todos os lados. E diz que não viu nenhum pássaro por perto, e como sabemos, os pássaros nos mostram que há terra por perto. O nosso prota solta em tom de chacota que eles não viram nenhum pássaro há meses, e pergunta para seu pai se ele realmente acha que existam outras pessoas vivas no mundo. Assustada, Lita pergunta se todo mundo está no paraíso igual a sua mãe. Seu pai dá uma pensada e, chamando por seus filhos, fala que tem certeza que tem gente por aí em algum lugar, e que só não encontraram eles ainda porque o oceano é muito grande. Ele continua falando que até isso acontecer ele iria proteger eles com todas as suas forças, nem que custe a sua vida. E fala que eles dois tinham que se ajudar e dar apoio um ao outro como irmãos. Nosso prota e sua irmã concordam com um sorriso e seu pai fica mais aliviado com a situação. E diz que todos eles estão no mesmo barco. Então as próximas cenas nos mostram o dia a dia dessa família. Todos eles tinham deveres para fazer a bordo. O pai do prota fazia as manutenções da embarcação. Nosso prota cuidava da preparação da comida e da água, deixando os peixes ao sol e produzindo peixe seco. Já a Lita cuidava da limpeza do barco e da roupa suja, além de lavar, ela pendurava todas as roupas para secar. O pai do prota também fazia as explorações das ruínas, já que era um trabalho muito perigoso e ele era o único adulto que podia se defender ali. Aos poucos ele foi ensinando nosso prota a caçar perto da superfície, onde segundo ele era mais seguro e um bom lugar para se treinar.
Mas como podemos ver antes, o pai do nosso prota também começa recentemente a ensinar ele a entrar nas ruínas, já que algum dia, Bota terá que fazer essa função. Assim vemos que eles conseguem se manter em alto mar sem problemas, desde comida, roupas e ferramentas, o oceano prover tudo a eles. Uma das atividades favoritas do nosso prota e da sua irmã é inspecionar e descobrir para que servem as coisas estranhas que eles encontram debaixo da água com frequência, como câmera, fones de ouvidos, óculos escuros e etc. Há uma única regra inquebrável nessa vida pacífica. E ela é posta em xeque todos os dias com o pôr do sol. Sempre que o dia está terminando e a luz do sol indo embora para dar vez à escuridão da noite, uma penca de despertadores começam a tocar bem alto, avisando que a hora de sair do convés e se esconder chegou. O pai do prota é sempre cauteloso em relação a isso, e leva seus filhos imediatamente para dentro do barco sem demora. É o momento que todos ficamos aterrorizados e morrendo de medo. Principalmente o pai do prota, que briga com ele por enrolar para se esconder. Bota grita dizendo que esqueceu de guardar os peixes que preparou durante a tarde toda e que ali tem comida para as próximas semanas. Ele pede para ir buscar e seu pai o repreende e manda ir para dentro do barco na mesma hora e esquecer os peixes para lá. Entrando dentro do barco, o pai do prota dá uma última espiada no pôr do sol antes de fechar a tampa. A cena corta para uma vista do barco à deriva na escuridão da noite e temos mais um vista dos despertadores, que no silêncio dentro do barco dá para escutar o seu tic-tac. Lita observa seu peixinho dourado e percebe o olhar de medo do peixe. Isso não deve ser coisa boa. Então ela pergunta se pode abraçar o peixinho dela e é repreendida por seu pai e seu irmão, ambos pedindo silêncio. Ela fica com medo também e apreensiva. Então do nada algo começa a bater no barco e balança tudo dentro da embarcação. O pai do nosso prota imediatamente abraça seus filhos o mais forte possível para acalmá-los. E Bota diz com uma cara de pavor, que ele está aqui. Nesse momento vemos uma barbatana gigante se aproximar do barco deixando um enorme rastro na superfície da água, e descobrimos que ao cair da noite nesse mundo monstros marinhos saem à procura de comida. Conseguimos ver pelas sobras debaixo da água que não existe apenas um, porém vários monstros cercando o barco do nosso prota. Sem aviso, eles começam a atacar a embarcação onde nosso prota está com sua família. Mesmo com uma expressão de medo, Bota tampa sua boca para não gritar e chamar mais atenção ainda dos monstros. Mas ele se afunda em seus pensamentos, dizendo que está morrendo de medo e fica desejando que esses monstros vão embora rápido. Quando de repente uma mão o puxa pelo ombro e ao olhar o nosso prota e ele sem entender muito olha para o seu pai, que com um rosto tranquilo e sereno lhe diz que tudo vai ficar bem no final e que ele não precisa se preocupar. Como se fosse fácil, né? Nosso prota olha para a escotilha com uma cara de preocupado e o pai dele fala que eles vão bater no barco algumas vezes porque são curiosos e depois vão embora. Então ele os abraça novamente e tenta tranquilizar seus filhos. O que funciona é nosso prota e sua irmã começa a pegar no sono. Assim seu pai os cobre e antes de dormir o Bota pergunta a seu pai se aonde ele cresceu também haviam monstros. Seu pai fala que sim, eles vivem em qualquer lugar na água. E diz bem animado que também haviam arpoadores. Nosso prota já se interessa e pergunta o que são esses arpoadores. Seu pai explica que eram guerreiros que lutavam com os monstros matinhos e protegiam as cidades e todas as pessoas. Ele fala que era um desses guerreiros e mostra a sua tatuagem que prova que é verdade. Segundo ele, apenas os arpoadores tinham essa tatu. Bota pergunta o que são os pontos estranhos abaixo do desenho maior e seu pai explica que não são pontos e sim estrelas. Nosso prota nunca tinha visto uma estrela e pergunta o que são. E seu pai explica que elas brilham tanto que clareiam o céu à noite, e que há muito tempo as pessoas as usavam para não se perderem durante as navegações. E que quando olhamos para o alto parecem milhões de joias espalhadas pelo céu escuro. Nosso prota então cai em um sono profundo e seu pai fica desejando que um dia eles sejam capazes de ver as estrelas à noite. Nos é mostrado o céu noturno e vemos que a lua desse mundo está parcialmente destruída, mas não sabemos a causa disso. Então já é de manhã e vemos os peixes que nosso prota esqueceu de guardar, e estão todos comidos. Bota lamenta junto com a sua irmã, dizendo que perdeu a comida de uma semana. Seu pai olha o barco e fala que está todo bagunçado e quebrado, mas que eles tiveram grande sorte por estarem todos seguros. E Alita diz que com toda certeza, ela não se machucou.
Nosso prota, com uma cara de descontamento, questiona seu pai se eles realmente tiveram sorte e aponta para a lateral do barco, onde tem uma grande marca de garras que deixou a lateral do barco destruída. Seu pai, tentando se animar, diz que agora eles têm o que fazer até a semana que vem, e que talvez as peças que eles têm não sejam suficientes. Bota questiona ao seu pai se quer que ele vá às ruínas para procurar por peças. Seu pai fica espantado com essa pergunta e incrédulo ele grita com nosso prota. E diz que não. Enquanto isso, nosso prota diz que ele vai estar ocupado demais reparando o barco, por isso ele queria ir para as ruínas em busca de peças e coisas que ele precisam. Mas seu pai diz que monstros podem estar se escondendo nas ruínas agora e que ele não pode ir lá mesmo quando estiver de dia, por ser muito perigoso. Nosso prota diz que quer ajudar e diz que como já foi lá com seu pai e sabe o que fazer. E seu pai retruca dizendo que ele já havia vistoriado a área para saber se era seguro. E murmurando que não tem escolha, ele proíbe Bota e Lita de se aproximarem das ruínas até eles completarem 17 anos. Nosso prota fica sem entender e responde gritando, questionando por que ele é quem decide onde eles podem ou não ir, e diz ser velho o suficiente para ir aonde ele quiser. Seu pai explica que essas regras são para manter todos seguros e manter a família junta. Bota pergunta até quando ele vai tratar ele como criança. Nosso prota diz que não é como um peixe dourado idiota e seu pai diz que só proibiu eles de irem às ruínas e diz que pode levar eles onde quiserem ir. Mas nosso prota, Lita, interrompe a discussão dos dois e aponta para os pássaros e grita: deve ter terra para aquele lado. O pai de Bota e nosso prota ficam espantados ao olharem para os pássaros e seguindo naquela direção encontram um prédio que forma uma ilha, com um barco encalhado bem no topo dele. Todos ficam surpresos ao ver aquele lugar e nosso prota diz que deve ter pessoas por lá, e começa a gritar junto com sua irmã. Seu pai tampa suas bocas imediatamente e diz que nem todas as pessoas são boas, e que vai lá verificar. Com um olhar sério, o pai do nosso prota diz que se algo acontecer com ele é para eles pegarem o barco e irem embora imediatamente. Sem se importarem com ele, e para não confiarem em ninguém estranho. E pegando a sua arma estilo Mad Max, mergulha em direção à ilha enquanto Bota e Lita ficam olhando de longe preocupados. Conseguimos ver que há vários outros prédios submersos naquele local. Já na ilha, seu pai analisa todo o prédio para ver se percebe algo estranho e começa a explorar com cuidado até encontrar a entrada do prédio. Lá ele avista uma escada duvidosa e pensa que pode ser perigoso já que está com um mau presságio. Mas mesmo assim ele sobe para ver o que tem lá em cima, com cuidado verifica os ambientes um a um, buscando por sobreviventes, e depois de olhar em alguns lugares ele fica espantado e incrédulo ao se deparar com uma família de esqueletos no chão de uma sala. E pensa que aparentemente eles morreram de fome. Enquanto isso, Lita e Bota avistam uma sombra na água. Bota questiona se pode ser uma pessoa. E fica animado junto com a sua irmã. Nosso prota, no entanto, acha um pouco estranho essa silhueta, e olha com mais atenção e pensa realmente ser uma pessoa precisando de ajuda. Seu pai ainda está verificando o prédio com cuidado, e de repente ele acha uma caixa com algumas bombas. Ele fica surpreso, pois estas bombas são de grande calibre e causam uma explosão muito grande. Então ele percebe um grande buraco na parede. Ao chegar perto ele vê que esse buraco foi feito por fora, por alguma coisa muito grande capaz de entortar as barras grossas de aço da construção. Ao se aproximar ainda mais ele olha para grandes marcas de garras do lado de fora do prédio. E conseguimos ter uma noção do tão grande a fera que deixou essas marcas gigantescas. O que o faz lembrar das marcas no barco, pois essas seguem o mesmo padrão daquelas deixadas durante a noite. O pai do nosso prota percebe que tem algo muito errado e se desespera ao escutar a Lita gritando por ajuda. Ele imediatamente se joga na água e vai nadando de volta para o barco, a fim de descobrir o que está acontecendo. Chegando no barco ele se depara com o nosso prota se preparando com cordas e uma boia para ajudar aquela pessoa que está dentro da água em apuros. Seu pai logo se dá conta que aquilo não é uma pessoa e grita para eles se afastarem e olhando mais de perto percebemos que é uma criatura toda desfigurada. Esse ser submerge para dentro da água e todos ficam espantados com essa cena. O pai do nosso prota já trava o butico e agarra seus filhos. Quando temos uma visão do que está abaixo do barco entendemos o seu desespero. Tem um monstro enorme à espreita deles, e sem nenhum aviso ele abocanha o barco todo com uma mordida. Em meio ao desespero de todos, o Leviatã gigante encara a família do prota. E vemos o tão grande que ele é, deixando todos desesperados. O monstro então bate com o barco deles com toda a sua força na água e nosso prota quase é arremessado ao mar,
mas seu pai o segura com uma mão enquanto agarra Alita. Vemos então que o monstro conseguiu partir o barco ao meio, mas que por ora todos estão vivos, inclusive Alita se agarrando ao mastro com todas as suas forças. Coitada dessa menina. Mas o monstro não deixar tempo para eles se recuperarem enquanto avança, uma sombra enorme toma conta de tudo. E vemos pelo olhar deles, que não vem coisa boa por aí. O monstro dá uma rabada no barco e joga todos pelos ares. O pai do nosso prota agarra todo mundo a fim de proteger seus filhos com seu corpo e é arremessado para a ilha. Podemos ver a cara de dor deles e apenas sobrou pedaços do barco. Vemos então de uma vista de cima que o monstro é quase maior que a ilha. Mas ao que parece o monstro desistiu de ir atrás deles, pelo menos por agora. Nosso prota geme de dor e seu pai o pergunta se ele está bem. E ele diz que sim. Mas quando vê que sua irmã está desacordada, ele se desespera e tenta reanimar a mesma. Seu pai diz que ela está apenas desmaiada, mas que ficará bem. Nosso prota continua perguntando se ela está morta e seu pai o tranquiliza e diz que ela deve ter ficado em choque. Seu pai então diz estar feliz que estão todos bem e vivos. Mas nessa hora nosso prota olha para seu pai e pergunta se ele está bem, mas vemos que ele está bem mal. Com uma barra de aço enfiada na barriga. Mas seu pai diz que está tudo bem e que não é para nosso prota se preocupar. Mas Bota grita falando que ele está sangrando muito. Ele diz então que eles não têm tempo para isso, e que se eles ficarem ali vão todos para o além, e manda Bota pegar a irmã e sair correndo dali o mais rápido que conseguir. Dizendo ele que estará logo atrás deles. Seu pai então tenta sair daquela situação, aparentando estar com muita dor. Mas o monstro aparece novamente atrás deles. Seu pai em desespero é encarado pelo Leviatã. O monstro olha para o ferimento dele e é quando ele percebe que o monstro não está tão interessado nele, e quando ele se prepara para se defender, o monstro consegue ver nosso prota correndo com sua irmã. O pai do nosso prota então se dá conta que o monstro viu que ele está preso e que faz mais sentido ir atrás da caça que está fugindo. O monstro por sua vez faz uma cara de quem se interessou pela caça. E enquanto seu pai, percebendo o que está acontecendo, grita para ele correr mais rápido, o monstro então volta sua atenção para os dois e sai velozmente atrás deles com vontade de fazer uma boquinha. Enquanto o monstro corre atrás deles, o prota corre mais rápido e ao escutar seu pai e olhar para trás se desespera ainda mais por perceber que o monstro é rápido, e começa a correr mais rápido que o Flash, enquanto a boca cheia de dentes do monstro se aproxima mais e mais perto deles. Sem saída, Bota olha para uma escada pequena e então nota que tem um acesso pequeno ali, e correndo em direção dele se joga dentro com tudo de cabeça, sem pensar duas vezes. E o monstro abre ainda mais a boca enorme e tenta engolir nosso prota junto com a sua irmã em uma mordida só. Mas Bota consegue por um fio de cabelo escapar e ficar longe dos temíveis dentes desse monstro. Vemos que o monstro quase chegará a morde eles, e é parado apenas pela parede de concreto por onde Bota passou. Porém nosso prota não tem tempo para comemorar, pois o monstro solta alguns tentáculos também cheios de dentes, na direção dos dois tentando pegá-los, e Bota desesperado só tem como ficar desviando dos ataques dele. Com sua irmã no colo ele tenta não fazer barulhos, pois aparentemente os tentáculos respondem às vibrações, e assim tenta não chamar a atenção do monstro, porém o tentáculo toma uma forma perfurante e ataca na direção deles e quase consegue acertar em cheio. Nosso prota consegue escapar novamente por pouco, e dessa forma ele acha um lugar seguro e consegue rolar para lá e se esconder debaixo de um escombro. Ficando apreensivo, ele tenta ficar em silêncio e escondido ali até que tudo passe. Passado um tempo, Bota acha que o monstro desistiu e foi embora. E vai dar uma olhadinha do lado de fora. Mas ao olhar para fora ele percebe um pé, andando por lá, e com esperança ele acha que parece ser do seu pai. E ao olhar ele percebe ser ele mesmo e fica alegre e aliviado. Porém ele olha a feição de seu pai e está um tanto quanto esquisita, ele está sério e sem emoções. Quando nosso prota presta mais atenção, ele percebe que não é seu querido pai, e sim um monstro se fazendo passar por ele, fazendo a sua mente enganá-lo. O monstro tem o poder de se camuflar em quem ele quiser. E quando Bota percebe, já está quase dentro dos tentáculos do monstro que estão a ponto de fechar sobre ele. Nosso prota se vê sem tempo de fugir e os tentáculos conseguimos pegar nosso Bota, que fica tentando se segurar em qualquer coisa pela chão, porém sem sucesso. O monstro o arrasta para fora daquele lugar com muita velocidade. E com uma cara de poucos amigos o levantando bem alto em direção à boca cheia de dentes salivantes do monstro.
Então o monstro começa a levar ele para dentro da boca e temos uma visão assustadora. Com o nosso prota entrando em desespero novamente, vemos no rosto do Bota que ali é o fim da linha. Ele começa a gritar bem alto por seu pai, pois sabe que não pode fazer mais nada para se salvar. E igual um Highlander misturado com samurai seu pai, aparece para salvar o dia e corta os tentáculos do monstro. Bota fica aliviado e espantado por ver seu pai, ele nunca tinha visto esse lado dele. Com sua arma o pai do prota pula para longe da boca cheia de dentes e começa a escorregar pelo monstro com sua arma enfiada nele, abrindo assim um corte bem grande na lateral do monstro enquanto vai em direção do chão. E ao chegar no chão ele coloca o Bota atrás do seu corpo e solta um grito bem alto, falando para aquele monstro não tocar nos seus filhos. A expressão dele é de arrepiar e até mesmo o monstro compreende que a casa caiu. Olhando incrédulo para aquele humano, o monstro parece não acreditar no que está vendo. Como um ser tão pequeno ainda está vivo? O pai do prota então percebe que a brincadeira vai começar e fala para o Bota ficar escondido atrás de algumas pedras ali perto. Olhando para o tamanho daquele monstro, ele pensa nunca ter visto um Leviatã tão grande assim. E diz ser maior que o Suntonton. Tentando se concentrar, ele se diz para parar de pensar em coisas aleatórias. E fala que não pode falhar, pois se ele perder ali as crianças vão partir dessa para melhor. Bota e Lita não terão chance de escapar. Vemos uma corda que está amarrada no mastro do barco que ficou enficado na parede do prédio quando o monstro os atacou antes. Pensando que pode ser uma boa saída, seu pai saca a sua arma estilo Mad Max e corta a corda voando para alto, rumo ao mastro. E quando chega na altura certa ele se agarra no mastro logo acima do monstro. E começa a balançar tentando fazer ele se desprender de qualquer forma. O Leviatã olhando aquilo tenta partir para cima dele com toda a sua força, tentando impedir que ele tire o mastro do lugar, porém o pai do nosso prota usa sua força de vontade e consegue arrancar o mastro da parede a tempo e antes que o monstro consiga alcançar ele. Ele aponta o mastro em direção à boca do monstro, e desfere um golpe muito forte que o acerta como uma adaga na boca. Ele sente esse golpe profundo e perde o equilíbrio. Vemos então uma chuva de ketchup de Leviatã para todo lado, e o nosso prota olhando aquilo se sente surpreso e fica feliz que seu pai está dando conta de lutar com o gigantesco monstro, e pensa que eles são capazes de vencer essa batalha. Ele olha de longe e vê seu pai dando um couro na besta derrubando novamente. Seu pai então não perde tempo e prende o outro lado do mastro na parte superior da boca do monstro, de forma a travar a boca dele por completo. E logo em seguida começa a desferir vários ataques contra o rosto da fera. Podemos sentir o medo no olhar daquele monstro que sente todos os golpes feitos. Mas para o azar do pai do nosso prota, o mastro se quebra no meio, e assim libera a boca e os temíveis dentes do monstro, que não vacila e o ataca de forma cruel perfurando todo o seu corpo. Vemos então seu pai mudar de expressão e cuspir ketchup para todos os lados, com um olhar de derrota. O monstro por outro lado faz uma cara de satisfação, parecendo que tem consciência de ter dado um golpe fatal no seu oponente. Nosso prota vê aquela cena com os olhos cheios de lágrimas e com muita tristeza, perguntando se ele está bem. Mas seu pai o olha fazendo uma cara de arrependimento e começa a pensar em todos os momentos que eles viveram juntos. Desde que eram bebês, mostrando eles como o mar era grande, e ensinando a mergulhar, os protegendo nas horas difíceis, contando histórias para eles dormirem e pensa que sentirá muita falta disso. Em meio a esse desespero ele se obriga a lembrar que tem que protegê-los de todo jeito nem que custe a sua vida, e que tem que garantir que eles vivam para se tornarem pessoas de que ele possa se orgulhar. Com um sorriso de despedida tentando acalmar seu filho, o pai do nosso prota fala que o ama muito, em um tom sereno. Essa imagem vai ficar gravada na memória do nosso pequeno Bota. Com as mãos ensanguentadas ele larga sua arma, que cai no chão bem em frente ao nosso prota, e quando vemos seu pai ele pega uma daquelas bombas que havia encontrado no prédio abandonado e com uma expressão séria ele aciona gerando uma enorme explosão. Bota incrédulo olha aquilo, e a bomba abre um grande buraco naquele monstro. A força da explosão é tanta que joga nosso prota para longe em meio às pedras, fazendo com que ele afunde no mar profundo. Nosso prota só pode olhar o ato heróico de seu pai e se lamentar por esse fim. Ele vê o monstro destruído e afundando entre as ondas do mar agitado. Ele fica desnorteado e olha de longe as bolhas que o corpo do monstro está deixando ao afundar. A única coisa que sobra de seu pai foi o óculos boiando na água. Nosso prota pensa que nunca mais poderá ver seu querido pai.
Assim começa a chorar e com as lágrimas escorrendo no seu rosto ele grita bem alto por seu pai. Temos uma vista do barco do nosso prota no escuro em meio a uma forte neblina. Bota aparece então chamando por seu pai e sua irmã, perguntando onde eles devem estar. Então ele escuta um soluço e um choro baixinho e avista sua irmã encolhida em um canto escuro do barco. Ele chega mais perto dela, e pergunta o que está acontecendo, e logo pergunta onde está seu pai. Ela tremendo aponta para fora do barco, e Bota percebe que tem algo boiando na superfície. E temos a visão de seu pai todo desfigurado, só a parte de cima de seu corpo e alguns pedaços. Bota confuso entra em desespero, ele corre e segura bem forte na lateral do barco gritando cada vez mais alto pelo seu pai. Sua irmã Lita o agarra pelas roupas e fala para ele não pular, enquanto Bota fala que seu pai precisa de ajuda. Lita com uma voz estranha, chama a atenção do Bota. Ele então olha para sua irmã e vê uma morta-viva falando em meio a grunhidos para ele não a deixar para trás. Ele faz uma cara de medo e grita arrepiado com aquela visão macabra, sem entender o que está acontecendo. Quando então vários trovões caem no mar enfurecido em meio à tempestade com um forte e alto estrondo, ele acorda. E percebe que era apenas um terrível pesadelo. Ao olhar para o lado ele vê a sua irmã e ela está dormindo tranquilamente com seu rosto de sempre. Novamente vemos seus olhos se enchendo de lágrimas e em seus pensamentos ele começa a lembrar do seu pai. Ele diz que pensava que seu pai o tratava apenas como uma criança todos os dias, e fala que percebeu que seu pai os estava protegendo contra os monstros do oceano todo santo dia, sem falhar e de forma sutil para não os preocuparem. Então vem a imagem de seu pai pedindo para ele cuidar de sua irmã Lita. E essa imagem é de partir o coração. Ele abraça sua irmã com toda a sua força falando que seu pai agora se foi e que de agora em diante eles estão sozinhos. Então nosso prota escuta barulhos de algo batendo e vemos que é o bote salva-vidas deles, que ficou preso nas pedras logo abaixo do prédio. Ao se aproximar Bota verifica que todas as suas coisas ainda estão dentro do bote e fica animado. Ele diz para sua irmã parar de sonhar acordada e ir ajudar ele a achar algo que eles possam usar. Mas sua irmã está imersa em seus pensamentos tristes, perguntando onde seu pai está. Ela pergunta diretamente ao Bota, que perde toda aquela animação e fica novamente depressivo. Ele fica se perguntando o que falar para Lita. Será que ela vai aguentar toda a verdade? Quando ele começa a falar, sua irmã pergunta com os olhos em lágrimas, por que seu papai não está mais ali? Ela questiona se ele morreu e se está junto com a sua mamãe agora. Ela não consegue segurar a tristeza. Assim nosso prota também não se aguenta e dá um forte abraço em sua irmã, de forma a tranquilizá-la, e os dois choram juntos. Um pouco mais tarde vemos que o bote foi tirado da água e está cheio de caixas, e nosso Bota se exclama que é tudo que conseguiram salvar da água, e Lita fala que os relógios ainda funcionam. Encarando os relógios ele diz que aquele monstro tinha atacado mesmo sendo de dia, e que agora os relógios não servem para nada. Esse momento é interrompido pelo estômago de Lita roncando bem alto, lembrando a eles que não comeram nada. Nosso prota então pergunta se ela está com fome e lembra que não comeram nada por muito tempo. Lita logo retruca que não está com fome coisa nenhuma e que não precisa se preocupar. Mas lá vem seu estômago roncando bem alto novamente, deixando-a com cara de tacho. E ela faz uma cara engraçada gritando que consegue aguentar, e nosso prota diz que vai tentar pegar algo para eles comerem. Ele começa a procurar pelo seu arpão e equipamentos de pesca, mas não os encontra em lugar nenhum. Quando de repente de uma caixa furada caem vários garfos no chão, como uma obra do destino. Ao ver aqueles garfos ele se lembra de seu pai, falando que mesmo não precisando naquele momento eles poderiam vir a ser úteis algum dia. Nosso prota fica emotivo com essa lembrança e olha fixamente para os garfos por um tempo. Mas logo se recompõe e lembra que agora ele é o homem da casa. Então vemos que nosso prota montou um mini arpão com garfo na ponta de um tubo. E agora eles têm como pescar alguma coisa para comerem. Lita já sente o gostinho da comida. Mas ao olhar para a água Bota já fica travado e com medo de entrar ali, pois agora ele sabe a verdade sobre os Leviatãs. Ele se pergunta se realmente deveria entrar ali e engole seco a sua saliva de preocupação, começa a se perder em seus pensamentos, imaginando se aquele monstro ainda estaria vivo,
e pensa que ele vivia dentro da água se divertindo e que agora é um lugar tão assustador. Logo Lita o agarra pelas roupas o chamando e falando para ele que não precisa ir lá, e Bota confirma aliviado. Como um passe de mágica, um caranguejo surge do nada na frente desses dois mortos de fome. E como esperado, temos churrasquinho de caranguejo para o jantar, e parecem estar bem suculentos. Lita, com a boca cheia, pergunta se nosso prota não vai também e ele responde que não está com muita fome e que ela pode comer tudo. Lita fica muito feliz e continua a comer seu caranguejo delicioso e rindo à toa. Bota, vendo aquilo, fica muito feliz, mas seu estômago começa a roncar de fome e logo ele fecha a cara e pensa que não tem comida ou água suficientes para eles. Então ele resolve criar um plano de ação. No dia seguinte vemos uma garrafa de vidro sendo enchida com pingos de água colhidos da chuva. Bota diz que eles conseguiram água, mas que não em quantidade suficiente, e que aquilo não duraria mais de um dia. Novamente vemos ele pensando nos ensinamentos de seu pai MacGyver, e corta para seu pai o ensinando a como beber água do mar. Mesmo pensando ser impossível, ele presta muita atenção ao que seu pai o ensina. E ele lembra que se cortar uma garrafa dobrando as bordas para dentro você conseguiria captar a água de um copo com água do mar. Segura que lá vem ciência. A água que evapora por conta dos raios solares escorre pela garrafa e se acumula nas bordas dobradas, como o sal não evapora junto à água que fica ali é potável. Simples assim. Então vemos que nosso prota já colocou essa ideia em prática e temos várias garrafas captando a água para ele. E conseguimos que na teoria está dando certo. Nosso prota e sua irmã ficam animados e em êxtase por estar funcionando, e resolvem beber para ver se é realmente potável. Para surpresa de todos, a água não está salgada, e ficam felizes com isso, pois agora não terão que se preocupar com água para beberem. Nosso prota diz com a felicidade estampada em seu rosto que eles podem sobreviver, já que ele havia aprendido muito com seu pai MacGyver. E isso é uma boa notícia, já que ele não sabe por quanto tempo ficaram ali naquela ilha. Eles resolvem explorar toda a ilha para não se perderem e saberem tudo o que tem ali. Então nossos pequenos começam a subir a escada que seu pai um dia subiu, e Bota diz para Lita tomar cuidado. E ele ajuda a subir todos os degraus. Então eles avistam uma porta e já sabemos o que vão encontrar ali, não é mesmo? Quando olham para dentro da sala eles avistam os ossos daquelas pessoas, algumas caixas, um grande buraco na parede e uma escada que dá acesso ao andar de cima. Ao olhar com mais atenção para os esqueletos eles veem vários insetos, comendo os restos e ficam com nojo daquela vista. Lita pula nos braços de seu irmão e o agarra firmemente e diz estar com muito medo, perguntando quem são eles. Bota fala que eles deveriam morar naquela ilha antes deles. Vemos minhocas saindo deles novamente. Lita pergunta o porquê eles morreram. Mas nosso prota ignora a pergunta e diz para eles procurarem por algo útil logo e sair dali. Então ele começa a puxar os panos que cobrem as coisas e acha um galão vermelho. Ao abri-lo ele acha que é água, mas é gasolina. E fica decepcionado com isso, pois para que iriam usar aquilo? Então outra coisa chama a atenção dele. Dentro de uma caixa velha ele vê uma bomba igual a que seu pai tinha naquele dia. Então ele se dá conta que aquilo é um explosivo e é muito perigoso, lembrando do dia da morte de seu pai, quando aquilo explodiu, causando uma grande explosão matando aquele gigantesco monstro e seu pai. Bota começa a se questionar se vai conseguir ser forte e lutar contra os monstros marinhos como seu pai fez. Olhando para os esqueletos de uma mãe e seu filho ele imagina que era uma família também e se pergunta se ele será capaz de proteger sua irmãzinha para que ela não termine como eles. Cortamos para o Bota arrumando seu arpão de garfo e a Lita caçando caranguejos, que correm por sua vida. Agora nosso Bota está determinado e diz que se eles vão viver ali ele deve entrar na água de qualquer forma. E pegando a arma do seu pai ele pensa que se aquela criatura aparecer novamente ele vai usar aquilo para proteger a sua irmãzinha. Esse foi o último desejo de seu pai e ele não pode decepcionar ele de forma nenhuma. Olhando mais de perto para a arma nosso prota percebe um botão estranho e ao apertar nele a espada muda de forma e fica maior do que antes, deixando nosso Bota bem surpreso. Ele mal consegue segurar a arma que começa a soltar um vapor para o lado de trás e arrasta nosso prota para frente, o lançando bem rápido de cara em um pilar. Vemos então Bota com uma cara de dor tremenda, mas com todos os dentes.
Lita, com a janta na mão, percebe e pergunta se ele está chorando. E Bota responde que não, mas não é muito convincente. Sua irmãzinha o puxa e diz querer mostrar algo estranho que ela havia achado. Bota, confuso, a segue. Quando eles chegam no local, Prota percebe que é apenas uma porta, e não tem nada demais. Mas ao olhar com mais atenção ele percebe se tratar de um porão bem grande e fica curioso. Lita diz que os caranguejos estavam todos entrando ali, e Bota diz que vai dar uma espiada para ver se acha algo útil. Dessa forma ele pega seu arpão e desce as escadas. Lita o avisa para tomar bastante cuidado. Ao continuar descendo, Bota olha para a parte mais funda do porão e escuta um grande grunhido, o assustando e fazendo com que ele dê um passo para trás. Com uma cara de preocupado, ele engole seco, e continua a descer as escadas bem devagar. Quando Bota chega na parte de baixo do porão, logo avista um enorme peixe pulando bem na sua frente. E fica sem reação ao ver tudo aquilo. Havia um ecossistema repleto de peixes bem ali, cheio de alimentos. Ele logo se anima com tantos peixes vivendo bem debaixo dos seus pés, e sem pensar duas vezes se joga dentro da água para começar a sua pescaria. Ele repara no tamanho dos peixes, que são enormes, e se surpreende pela quantidade deles naquele local. Estão por toda parte. Ele então consegue pegar um peixe. Acho que foi o menor que tinha ali, mas tudo bem. Não sejamos gananciosos. Bota está animado com sua pesca e pensa que agora eles têm água para beber e que não vão ter que se preocupar com comida também. Ele diz que dessa forma vão conseguir viver naquele lugar por muito tempo, e que agora tudo ficará bem com a sua irmãzinha. Mergulhando mais fundo ele repara em algo estranho, e vai checar mais de perto para saber do que se trata. Quando ele toca em uma bolsa meio gosmenta, Bota percebe que é um ovo de Leviatã, e quando olha ao seu redor ele se vê em meio a milhares de ovos de monstros. E como sorte de pobre dura pouco, bem na sua frente um dos ovos começa a implodir e uma garra cheia de unhas afiadas sai bem de dentro dele. E como esperado, nosso Prota entra em desespero e começa a nadar para a superfície o mais rápido possível. De repente ele sente algo agarrando sua perna e olha para trás assustado, e tem um monstro tentando puxar seu pé para baixo. Ao olhar para trás ele fica chocado ao ver a boca aberta daquela criatura, mas dessa vez ele reage e finca seu arpão nos olhos do monstro, que o solta na hora e afunda. Assim nosso Prota continua a nadar para a superfície e vemos que mesmo os monstros dentro dos ovos o estão encarando. E o mini Leviatã que levou a garfada está putaço e com sangue nos olhos. Acho que não deu bom não. Bota sai da água e ao olhar para trás percebe que o monstro o está seguindo, e também está saindo da água com suas garras afiadas, e sem lhe dar tempo algum o monstro vai em sua direção, e o encara de forma assustadora. Bota balanga a espada na direção do monstro, mas acerta apenas o ar. O filhote então o atacada de forma assustadora. Mas nosso Prota consegue desviar e sai correndo rumo à porta do porão, sem nem olhar para trás. Assim que ele sai do porão ele fecha a porta com todas as suas forças, mas quase é atingindo pelos dentes do pequeno monstro, que é muito forte e começa a levantar a porta com Bota e tudo em cima. Então sem pensar duas vezes Bota enfinca a espada na porta gritando para ele morrer. E aqui nós vemos o nascimento do nosso Protaço. Ele já está agindo no instinto. De repente tudo fica calmo e em silêncio, e nosso rascunho de Protaço se pergunta se ele morreu. Ao ver pedaços de escombros ele começa a colocar o máximo que consegue em cima da porta, fazendo uma pilha de destroços, evitando assim que os monstros saiam dali. Então ele percebe que a Lita não está mais ali, e fica preocupado. Ele corre procurando por sua irmãzinha, olhando em todos os lugares e corre mais rápido quando percebe que ela não está dentro do prédio. Ao chegar do lado de fora ele vê Lita parada na beirada do prédio, quase dentro da água, olhando para frente sem expressão. Ele então grita para ela voltar para perto dele e ficar bem longe daquela água. Ao se aproximar de sua irmã ela aponta para frente e fala para Bota olhar. E lá vemos uma figura que parece bastante com seu pai segurando a sua espada, mas dessa vez já sabemos do que se trata, né? E nosso Prota também. Ele logo fecha o butico, e em aflição, ele fala que aquele Leviatã colossal ainda está vivo. Sem deixar tempo para nosso Prota reagir, Lita se joga dentro do bote e começa a remar em direção ao alto mar.
Ela grita falando que é o papai e que ele tinha voltado, e nosso pequeno Bota grita falando que não é ele e fala para ela voltar. E como tudo que é ruim pode piorar, os relógios começam a apitar e sabemos que isso não é uma boa coisa. Que dizer que o dia está acabando e o sol está dando espaço para a escuridão da noite, e a noite é quando todas as criaturas saem à caça. Bota se joga sem pensar dentro do mar e começa a nadar em direção de sua irmãzinha, gritando por ela. Já abaixo da água ele avista o bote onde sua irmã está, nada na sua direção, sem parar. De repente ele avista os monstros saindo do ninho, e podemos ver que são muitos. Eles não param de sair e estão nadando para todas as direções. Bota então emerge perto de sua irmãzinha e diz que não podem mais voltar e começa a puxar ela para uma ruína que tem ali perto. Ele ajuda Lita a subir ali e fala para ela se apressar. Então percebe que tem algo se aproximando pela água. Um monstro pula para agarrar ele, mas Bota consegue desviar. O monstro submerge novamente e vemos a cara de medo das nossas crianças ao perceberem uma antena fora da água. Conseguimos então ver que não é apenas um, mas agora existem vários deles circulando os dois. Bota pensa se consegue chegar na ilha maior, pois lá deve ser mais seguro, mas pensa que eles vão atacar na hora que eles tocarem na água, não dando tempo para chegar lá. Bota começa a entrar em parafuso e a colapsar de nervoso, pensando que já era para ele e sua irmãzinha. Em meio a esses pensamentos ele lembra de seu pai falando que iria proteger os dois para sempre, e lembra do pedido final dele, dizendo para proteger a sua irmã por ele. Então Bota volta com o olhar de Protaço que ele aí fala que não é a hora de desistir, ele aciona a arma de seu pai. E quando um dos monstros está para atacá-los ele se posiciona em posição de ataque. E parte para cima da criatura, a cortando ao meio. Nem ele acredita que conseguiu tal proeza, mas sem dar chance para comemorações. Outros dois monstros os atacam por trás. Então ele os golpeia pela lateral, os derrubando novamente para dentro do mar. Mas nesse momento ele e sua irmã desequilibram. E eles caem em direção ao vasto oceano. Nessa hora nosso Protaço segura sua pequena irmã e se impulsiona para o mais longe dos monstros abaixo deles. E pelo incrível que parece ele acerta dentro do bote. Velho, eu nem lembrei desse bote. Então eles percebem que os outros monstros estão atacando o que ele havia atacado. Vemos que essas criaturas são movidas a sangue. Como os tubarões. Aquele grupo de criaturas entra em frenesi e começam a atacar um aos outros bem na frente deles. Nosso prota, que não é bobo, aproveita a situação e mete o pé dali o mais rápido possível e Lita está remando aquele barco mais rápido que um motor a gasolina. Algumas das criaturas percebem que eles estão fugindo e direcionam a sua atenção para nossas crianças. Mas mesmo assim eles conseguem chegar na ilha maior. Percebem que os monstros estão bem na cola deles. Bota então percebe que talvez eles não vão conseguir subir aquelas escadas com o tamanho monstruoso deles. E ao acabar de ajudar sua irmã a subir até o andar de cima ele por via das dúvidas ele decide começar a quebrar as escadas, mas se espanta ao notar que os degraus são grossos demais para ele. Os monstros conseguem entrar dentro do prédio se contorcendo pelo pequeno buraco na parede. E logo percebem que nosso prota está ali. Eles vão em sua direção e Bota pensa que a casa caiu. Então com as criaturas chegando mais e mais perto ele começa a bater nos degraus como se sua vida dependesse disso. E depende mesmo. E quando ele pensa que a escada não vai quebrar uma das ferras agarra o degrau e começa a subir por ele. Sua irmã fala para subir rápido e se salvar, mas um dos monstros consegue acertá-lo, cortando assim as suas costas, causando uma dor tremenda. Quando então o peso daquelas feras quebra o degrau de madeira, derrubando o mais adiantado das criaturas em cima das demais. Vemos que vários degraus foram destruídos e por hora nossas crianças estão a salvo. Quando eles olham para baixo, os monstros os encaram de volta, e grunhindo eles tentam subir pelas paredes, com suas garras. O que deixa nossas crianças com muito medo e apreensivas. Até que elas percebem que as criaturas não conseguem subir. E ficam extremamente aliviadas, agradecendo a Deus por isso. Lita então percebe que seu irmão está sangrando muito, e Bota acalma dizendo que está tranquilo. Ele diz para sua irmãzinha que vão ficar ali em cima até o sol nascer e fecha a porta da sala.
Mas quando tudo parece ter acabado, aquele arrombado do primeiro monstro aparece sem nenhuma explicação bem na frente deles. E agora não passa nem Wi-Fi. O monstro imobiliza o nosso prota e abre a sua enorme boca em direção a ele. E quando vai abocanhar a cabeça dele, nossa pouco provável mais corajosa irmã acerta o outro olho da criatura com uma barra de aço. E o manda largar seu querido irmão. Isso que é amor, bichão. Nem nosso prota acredita no que está vendo, e chama por sua irmã meio incrédulo. Corta para o nosso monstro também incrédulo. KKKK, mas ele lembra que é do mal e abre seu bocão em direção a Lita, largando nosso prota de lado. E o jogando longe. O Leviatã encara nossa irmãzinha com sangue nos olhos, e não parece muito feliz. Enquanto ele olha firmemente para ela, sua visão começa a ficar turva e embaçada, e ele se aproxima bem devagar de Lita, sentindo o cheiro dela e cada vez mais perto. Conseguimos ver os dentes dele quase encostando nela. E por hoje, começamos da última cena, onde vemos as garras do monstro quase tocando o rosto da Lita. E então escutamos fortes batidas em um galão de gasolina segurado pelo nosso prota. Nem o monstro nem a Lita entendem o que está acontecendo ali, e nosso prota continua a bater com mais força no galão, gritando que ele está ali. E chamando a atenção da criatura. O monstro então vai em direção ao bota com toda a sua velocidade e o bocão bem aberto, doido para comer nosso prota. Nesse instante Bota pega o galão com força, e vai em direção daquela criatura. Ele então joga o galão dentro da boca do monstro e vemos qual a real intenção dele. Nosso prota desvia do ataque do monstro de forma excepcional, deixando o Leviatã no vácuo. O monstro então desliza e vai de encontro a uma parede de concreto. Podemos ver que ele sente esse golpe. Enquanto isso nosso Bota cai perto da espada de seu pai, e dessa forma ele agarra, e se força a levantar. Aquela besta se levanta e se recupera, porém com o galão de gasolina vazando em sua boca para todos os lados. Bota com o olhar de protaço, grita bem alto falando para ele morrer de uma vez. E vemos ele balangar sua espada para frente, mirando em uma barra de aço que estava fincada, em um resto de entulho ali perto. O impacto gera algumas faíscas, que são jogadas em direção a toda aquela gasolina espalhada pelo chão. O plano do nosso prota dá certo e o monstro fica em meio às chamas e labaredas. Podemos ver que o fogo está causando muito dano. Nosso prota, no melhor estilo herói, pega sua irmã com um braço e sai correndo dali, para evitar as chamas. Ele diz para sua irmã que estão quase chegando na escada e quando subirem lá ficaram a salvo. Enquanto isso o monstro está se debatendo em meio ao fogo para todos os lados, quando então ele bate naquela caixa verde, aquela onde estava o explosivo. Bota escuta o barulho da caixa sendo jogada no chão e olha para a bomba girando em meio ao fogo. Ele logo percebe que a bomba parou muito perto das chamas, e com uma cara de espanto ele grita para Lita se abaixar porque aquela bomba vai explodir, e sua irmãzinha fica sem entender muita coisa. A bomba começa a soltar um som alto e fino saindo fumaça dela, só dá tempo para o nosso prota abraçar sua irmã e se jogar em direção ao chão o mais rápido possível. A bomba então explode causando um grande dano e atingindo o monstro em cheio, e podemos ver ele incinerar em meio às chamas. Quando temos a vista de longe podemos ver que aquela explosão foi gigantesca causando destruição a toda a ilha, jogando destroços para todos os lados. Bota e sua irmã são arremessados para o alto e vão em direção à água, o que é uma grande sorte, pois vemos que todo o prédio colapsou e foi destruído. A parte boa dessa destruição é que o prédio caiu em cima da maioria dos monstros que os estavam perseguindo. Nossas crianças estão agora em desespero caindo de toda aquela altura, e completamente sem esperanças. Vemos que tudo foi a ruína e que não serão capazes de morar mais ali. Os escombros caem dentro da água e atingem também os ovos que ainda não haviam sido chocados, matando assim grande parte dos monstros bebês comedores de gente que ali estavam. Bota e Lita estão bem e nosso prota vê aquela cena. E nada para a superfície com a sua irmã. Ele consegue resgatar Lita e sair da água são e salvo. E agradece a Deus por estarem bem e vivos com apenas alguns arranhões. Ao olhar para trás ele vê o tamanho da destruição que a sua ideia maravilhosa causou. O prédio havia sido totalmente devastado, sobrando parte do barco que estava em seu topo para fora da água.
Então o butico do nosso prota tranca e ele percebe que tem algo atrás dele, e podemos ver que é uma garra. Ao olhar para trás sem acreditar, ele vê o que já imaginava. Um dos monstros sobreviveu e o está encarando firmemente, o que não é coisa boa. E como tudo que é ruim pode piorar, mais monstros saem da água em direção às nossas crianças. Todos eles com os olhos voltados para o lanchinho. Lita já solta um grito de medo enquanto Bota a abraça, tremendo sem ter muita saída. Aquela criatura então começa a ir em direção dos dois e atacar eles. Nosso prota pega a espada de seu pai e tenta protegê-los, porém o monstro consegue segurar a arma dele com a boca. Mas enquanto um deles está com a boca ocupada, vemos vários outros começando as suas investidas também. A criatura força seus dentes e chega ainda mais perto de acertar o Bota com suas presas. Vendo que está sem saída, os olhos do nosso prota se enchem de lágrimas. Ele pensa que não quer morrer ali. Nessa hora algo acerta uma das criaturas pelas costas, a fazendo soltar a espada do nosso prota. Bota e sua irmã olham para a direção de onde veio aquele arpão, e veem uma mulher de cabelos brancos vindo em sua direção. Em cima de uma prancha e cheia de armas na cintura. Nossas crianças se surpreendem por verem outra pessoa em alto mar. A maioria dos monstros voltam suas atenções para aquela mulher desconhecida, de cabelos brancos e biquíni pequeno. Então as criaturas começam a ir em direção dela para atacarem, e enquanto isso ela saca da cintura uma espécie de metralhadora. Ela então engatilha aquela arma e começa a atirar na direção em que os monstros estão vindo. Essa arma solta vários arpões, que acertam em quase todos os monstros. E realmente parece ser muito útil. Vemos também esses arpões quase acertando nosso prota e sua irmã, que ficaram em meio ao fogo cruzado. Bota tenta proteger sua irmã com seu próprio corpo, para que ela não seja atingida e fique bem. A mulher continua a atirar sem parar e mira agora em direção à água, onde vemos várias criaturas submersas, mergulhando em sua direção. Bota observa de longe aquela mulher matar vários monstros de uma vez só. E fica incrédulo como ela é boa nisso. De repente um monstro se movimenta por trás das nossas crianças, e avança ferozmente em direção do nosso prota, que fica sem tempo para reagir a essa investida. Restando apenas ele desviar com sua irmã, do golpe fatal vindo daquela garra afiada. Nosso rascunho de protaço segura firme na arma de seu pai e contra-ataca aquele monstro bem no meio da cara. Mas ele agarra a espada do prota com as mãos, imobilizando nosso pequeno. E ataca com a outra garra em direção à cabeça do Bota. Já em desespero nosso prota é salvo por uma saraivada de arpões que acertam na lateral do monstro, o jogando para longe. Vemos então que aquela heroína está tranquila mirando na direção deles. Ela então solta o cartucho da arma para recarregar e continuar com sua missão de resgate. Mas então um monstro surge bem atrás dela sem avisar. Ela consegue desviar de última hora, mas aquela criatura consegue desarmá-la arremessando sua arma no oceano. A metralhadora afunda de forma rápida e vemos que esse ataque acabou ferindo nossa heroína de cabelos brancos. Ela então faz uma cara de protaçar. E enquanto mais monstros nadam para dar o bote em sua direção, como se fossem tubarões. Ela saca duas espadas das costas. E entra em posição de combate. Nessa hora podemos ver a mesma tatu do pai do nosso prota no braço esquerdo dela. Nossa heroína então acelera sua prancha em direção ao cardume de criaturas marinhas, e se lança com tudo em direção a eles. Fatiando um a um, sem parar. Vemos que ela é quase um Tsushima. Ela voa com a sua prancha por todos os lados arrancando pedaços e mais pedaços dos monstros, que a essa hora já entenderam que se lascaram bonito. A heroína passa perto dos dentes das criaturas e com tranquilidade continua seus ataques. Ela então solta backflip carpado triplo e começa a rodar parecendo um tornado em direção aos monstros. Assim passando por todas aquelas criaturas monstruosas, de forma tranquila. Os ataques foram tão rápidos, que nem as miniaturas de monstros sabem o que aconteceu, só dá tempo de ver a cabeça deles explodindo com os cortes profundos que ela fez. Então ela já parte para outro grupo de leviatãs mirins, que estão ali perto. E parte para o corte Tramontina. Só vemos os flashes dos cortes, um atrás do outro sem parar. Nosso prota fica arrepiado como ela está matando todos aqueles monstros sem nenhum problema.
Ele a vê passando entre as criaturas e as atacando de forma tão simples e despreocupada, mesmo se deparando com mais e mais monstros sem parar, ela não tem medo e continua a atacar sem nem vacilar por um instante. Vemos os pedaços de sushi gigantes caindo um após o outro na água, e a cara de protaça da nossa heroína. Ela desfere seus ataques nos últimos monstros que ainda estão vivos ali, deixando nossas crianças de boca aberta e surpresas por ela ser tão forte. Bota percebe que ainda tem um monstro atrás deles que está vivo e rastejando na sua direção, mas sem ter tempo de nada, nossa heroína surge com aquele olhar de protaço e mata ele sem dó. Bota e sua irmã não acreditam no que estão presenciando e olham aquela cena de terror. Nossa heroína do cabelo branco também olha para trás dela e verifica se não tem mais ninguém vivo. Então, ao ver que a luta acabou, ela limpa seu rosto e guarda as suas armas. Nosso prota olha bem para ela e fica pensando se pode confiar naquela pessoa. Se perguntando se ela é uma boa pessoa ou se quer fazer mal a ele e sua irmã. Ele lembra como ela é forte e se preocupa se ela vai os ajudar, lembrando que ela não se importou com eles quando atirou vários arpões na direção dele e de sua irmãzinha, quase os acertando. Em meio aos seus desvaneios e pensamentos preocupantes, ele olha firmemente para nossa suposta heroína. Quando ela fala com tranquilidade que foi muita sorte deles encontrar um arpoador em meio ao mar aberto. Então Bota se lembra que seu pai o contou sobre os arpoadores e que ele também era um deles. Ele lembra que eram guerreiros que lutavam com os monstros marinhos para proteger suas cidades e outras pessoas. Então nosso prota se anima e olhando para ela ele fica mais calmo falando que ela é uma arpoadora. Nossa heroína se apresenta e fala se chamar Kana, ela explica que pertence à Union Busan. Com uma voz serena e tranquila. Bota fica se questionando o que diacho é Union Busan, e nesse momento ele escuta alguns estrondos se aproximando. Ele percebe que algo grande surgiu no horizonte, e é de lá que esses estrondos estão vindo. Kana dá uma olhada de leve para trás, enquanto Bota fica pensando se aquilo era uma ilha. Ele consegue ver algumas luzes em meio àquela sombra imensa. E se espanta ao perceber não se tratar de uma ilha e sim de um barco, um imenso barco, que estava vindo na sua direção a toda velocidade. Nossas crianças olham aquele barco se aproximando e percebem várias luzes, portas e janelas nele. Quando o barco chega ao local onde eles estão, um nome está gravado na lateral dele. Union Busan. Bota então pensa que aquela mulher estava falando que veio daquele barco, que a cada vez que se aproxima, parece maior. Ele observa cada detalhe, escuta cada barulho vindo das instalações já enferrujadas, e se pega ainda desacreditado de que tudo aquilo é um enorme barco igual a uma ilha, cheia de janelas e máquinas que ele não sabia para que serviam. Em meio a seu espanto algo começa a submergir ao lado de onde eles estão, fazendo algumas bolhas e chamando a atenção de Bota. E conseguimos ver um submarino aparecer na superfície da água, fazendo um enorme barulho ao quicar sobre as ondas. Nossas crianças ficam mais espantadas ainda, enquanto Kana murmura que já era tempo deles chegarem. Uma pessoa sai de dentro do submarino e cumprimenta a nossa heroína, como se fosse um dia normal. Kana responde falando que ele era muito lento, e o chamou de Bruni. E ele retruca falando que ela aqui é rápida demais. Nossas crianças estão surpresas que tenha outra pessoa ali, sendo que eles viveram toda a sua vida apenas com seu pai. Eles achavam que era muito difícil encontrar outros seres humanos, e um após o outro eles foram saindo do submarino. Ao todo saíram 5 amigos da Kana de lá e nosso prota ainda não acredita que tenham tantas pessoas ali. Alguns barulhos de passos vêm ecoando do imenso navio, e quando menos esperamos uma multidão de pessoas começam a murmurar e a aparecer na lateral do barco. Bota e sua pequena irmã ficam sem acreditar naquilo, são muitas pessoas. Bota então fala para Lita olhar, e enquanto eles passam os olhos em todas aquelas pessoas que estão no barco, nosso prota enche seus olhos de lágrimas mais uma vez, só que agora de felicidade. Lita pergunta alegre, se isso quer dizer que agora eles estavam seguros. Bota dá um abraço apertado em sua pequena irmã e pensa em seu pai, falando que eles conseguiram, eles encontraram outras pessoas. Agora eles estavam salvos. Nada de ruim ia mais acontecer. Então um holofote os ilumina em meio aos restos dos monstros boiando pela água.
Vemos então outros barcos menores se aproximando de todos os lados, para resgatar nossas crianças. Bota e Lita olham para as pessoas indo em direção dos monstros mortos com a maior naturalidade, sem medo algum. Vemos então a Kana dando ordens para todos, orientando a todos que olhem tudo e diz que não podem deixar uma única pessoa escapar. Ao tocar em um dispositivo em sua orelha, ela pergunta como o doutor foi distraindo. Então cortamos para um grupo de pessoas em trajes de mergulho, e um deles responde que Kana havia limpado bem ali embaixo. Outra pessoa está falando que está limpo do outro lado também. E diz que as únicas coisas que sobraram foram os sushis que Kana havia fatiado. O Dr. Fate diz que Kana é muito má por não deixar ao menos uma criatura viva para ele estudar. E Bruni na superfície diz que ela não costuma deixar nada vivo em seu caminho. E o doutor fica murmurando que eles podiam ter encontrado outro arpoador. E ao ver o local onde estavam os ovos, ele diz que teriam tido muito mais problemas se todos eles tivessem eclodido. E pergunta para Kana se foi ela quem esmagou todos. Kana faz uma cara de pensativa e diz que não foi ela que os esmagou. Bruni, tirando os arpões dos monstros, diz nunca ter visto um monstro tão feio assim, e se pergunta qual tipo são aqueles ali. Abaixo da água alguém chama o doutor e pede para ele dar uma olhada em algo interessante. Kana e Bruno já ficam alertas com essa frase. Então o doutor Fate se espanta e grita aqui entre si. E vemos que eles estão falando daquele enorme Leviatã que o pai do nosso prota derrotou. Todos ali estão espantados e o doutor diz que aquilo é enorme e que tinha pelo menos 50 metros de comprimento. Kana e Bruni se surpreendem na hora que escutam esse nome. E perguntam se ele está falando de um dos 7 demônios do mar. O doutor diz que sim e que tem certeza de que aquela criatura é ele. E que ele é muito maior do que os rumores e relatos diziam. O doutor logo pergunta a Kana se ela o matou sozinha também. Ela ainda sem palavras para e pensa, respondendo que também não foi ela quem fez isso. E o doutor logo pergunta quem poderia ter feito algo monumental assim. Kana olha para a espada do pai do nosso prota enfiada em um dos monstros. E a observa com mais cuidado. Logo para pensar um pouco e olha diretamente para nosso prota e sua pequena irmãzinha. Com uma cara de dúvida. Cortamos para um cara questionando as crianças se seus nomes são Bota e Lita, e os dois consentem. Ele está preenchendo um formulário de registro de refugiado. Então ele pergunta por quanto tempo eles ficaram à deriva em meio ao oceano. E diz que a julgar pelos estados de suas roupas eles devem ter ficado perdidos por muito tempo, e questiona nosso prota se foi mais de 1 ano. Nosso prota meio confuso diz achar que foram uns 10 anos mais ou menos. Então o cara faz uma cara de espanto e perguntam se realmente eles sobreviveram por 10 anos inteiros à deriva no mar. Dizendo que eles fizeram um bom trabalho, mas logo faz uma cara de deboche e diz para o nosso prota falar a verdade e que não é para subestimarem ele só por ser um servidor público de baixo escalão. O cara continua a bater na cabeça do nosso prota, falando para ele parar de mentir e falar a verdade e diz que eles não podem registrar nenhuma informação falsa. Lita vendo aquilo já fica putaça e grita dizendo que tudo que seu irmão falou é verdade e que eles não estavam mentindo, e logo empurra o cara. Ele grita de volta com ela e pergunta se sabe com quem ela está falando. E Lita responde que sim. Um servidor público de baixo escalão, olha essa pequena tirando onda. KKKK. O cara já faz uma cara de quem foi humilhado por uma garotinha e acaba furando a prancheta com a caneta de tanta raiva. Bota então fala que eles não estavam sozinhos esse tempo todo e que seu pai cuidou deles por todo esse tempo. Mas seu pai morreu os defendendo do monstro que os atacou. E seus olhos se enchem de lágrimas novamente. Por hoje é só, pessoal. O nosso prota está se explicando para aquele cara chato que estava registrando eles na ficha de refugiados, dizendo que seu pai morreu defendendo eles do monstro marinho. Agindo indiferente o cara fala, sério então são apenas vocês dois agora, certo? E segue preenchendo a ficha de refugiados. Ele se apresenta e diz que o nome dele é Kiro, do centro de refugiados. Ele fala que vai ser o responsável por cuidar deles dois. E que se tiverem alguma dúvida podem perguntar para ele. Lita mete logo uma careta para ele. Realmente ela não gosta desse cara. Bota olha para aquele tanto de gente em cima dos monstros, e pergunta quem são eles.
e Kirro fala que deve ser a primeira vez que ele vê um arpoador. Nosso prota se espanta por haverem tantos arpoadores, ele achava que eles nem existiam. E então ele pensa consigo mesmo, que essas pessoas são as que protegem todo mundo dos monstros marinhos, e mantêm o mundo mais seguro. A imagem de seu pai vem à sua mente, lembrando dele falando ser também um arpoador, e que ele tinha uma tatuagem maneira para provar isso. Bota então percebe que seu pai estava realmente falando a verdade, e que não eram apenas histórias para ele e sua irmãzinha dormirem. Então ele observa a mesma tatuagem do seu pai no braço esquerdo de Kana. O Bedel, eu vou chamar ele de Bedel. Fala que a Kana é especial, e o Bota pergunta por que ela é tão especial. O Bedel fala que ela é uma arpoadora de 3 estrelas e fala que isso é muito impressionante. Nosso prota pergunta por que ter estrelas é impressionante. O Bedel explica que os arpoadores marcam o número de monstros que eles mataram em seus corpos. Cada estrela daquela representa que o arpoador matou 100 monstros marinhos. Ele continua dizendo que vários arpoadores morrem sem antes conseguirem uma única estrela e isso demonstra quão impressionante 3 estrelas são. Ele fala que Kana matou mais de 300 monstros. Bota então questiona se 6 estrelas significam pelo menos 600 monstros. Nosso Bedel ri falando bem descontraído que 6 estrelas é uma marca impossível, e que o recorde máximo que alguém já conseguiu na Union Busion foram 4 estrelas, mesmo entre os melhores arpoadores. Isso é muito raro. Bota então fala que se tivesse algum dia um arpoador de 6 estrelas essa pessoa seria lendária. Nosso prota pensa consigo que o pai dele definitivamente tinha 6 estrelas na sua tatuagem maneira em seu braço. A cena corta para os arpoadores voltando para perto do barco ilha. E Kana fala para o Bedel que receberam permissão para embarcar, e para trocar de barco. Ele consente dando um sinalzinho de ok. Vemos então Kana lançando um olhar bem sério e curioso para as nossas crianças, quando nosso prota e sua irmãzinha percebem ela vir indiferente. Ela então vai embora rumo a outro barco, e Bota percebe que ela está com a arma do seu pai, dando um grito para ela, que apenas o ignora. Cortamos para a cena de Bruno falando com Kana a respeito do monstro marinho Sultan, e que ele era do tipo caranguejo. Por conta de sua carapaça dura, todos os ataques das pessoas não funcionavam contra ele, e ele conseguiu matar todos os refugiados. Bruno diz que ouviu dizer que todos os arpoadores da Union Busan tiveram que atacar ao mesmo tempo para matar aquela criatura apocalíptica. Kana logo interrompe dizendo que não foram os arpoadores da Union que mataram o Ultra Caranguejo. Ela segue falando que ele comia as pessoas uma atrás da outra sem parar e depois que ficou cheio e saciado ele foi embora sozinho, e vivaço da Silva. Bruno então diz para Kana para de acreditar em contos de fadas que os refugiados contam por aí. Kana com uma expressão séria diz que não se tratam de contos de fadas. E cortamos para uma mulher com cabelos rosa, gritando para Kana, falando para ela se esconder, mas quando vemos a cena completa aquela mulher estava dentro da boca do caranguejo gigante. E ouvimos o som das pessoas ali sendo trituradas, enquanto Kana está escondida atrás de uma caixa. Podemos ver o desespero das pessoas sendo mastigadas. E a cara de Kana ainda criança perplexa olhando aquela cena. Ela está com a mão tampando o olho esquerdo e chorando muito, em meio a uma chuva vermelha. Ela diz que viu aquele monstro com os próprios olhos, ou o olho né, porque já tinha só o direito. Ela fala que para aquelas criaturas os humanos são apenas comida, para eles se deleitar quando quiserem, até encher a pança. Então Bruno pensa que esse é o motivo de Kana odiar tanto esses malditos monstros marinhos. Como se precisasse de motivo, para odiar monstros que comem gente, né? Nossas crianças chegam à entrada da Union Busan e o Bedel e as outras pessoas ali os ajudam a subir. Um cara de bigode entrega para eles uma caixa com tudo que ele conseguiu recuperar do navio deles. O Bedel então fala que eles vão providenciar um lar temporário para eles onde eles vão poder descansar. Bota e Lita ficam sem entender o que seria um lar, e perguntam para ele o que isso quer dizer. Mas ignorando a pergunta do nosso prota, ele diz que se quiserem ficar aqui para sempre é para eles não causarem problemas, pois se fizerem algo de errado no período de teste serão expulsos imediatamente. Então Bota e Lita ficam felizes, Lita grita que eles podem ficar aqui, e o nosso prota agradece ao Bedel por essa notícia maravilhosa. Então ele faz uma cara de quem não tá entendendo nada, ele achou que estava assustando as nossas crianças e foi totalmente ao contrário do que esperava. Olhando para os pés deles,
Ele disse que eles vão precisar de sapatos, porque se eles ficarem andando descalço ali vão arrumar confusão. Ele vê a hora e diz que o seu turno tá quase no fim, mas que mesmo assim ele vai ajudá-los, e pede para seguirem ele até o mercado. Lita pergunta o que é um mercado e Bota também fica em dúvida. Ele diz que eles vão saber o que é quando chegarem lá e que vão ficar espantados. Andando pelo navio, nosso prota vê como aquele lugar é grande. Ele se espanta que as pessoas ali dentro também usam as relíquias que ficam debaixo da água. E observa que tem uma grande quantidade. Ele fala que todo o lugar tem cheiro de metal sendo trabalhado. Nosso Bedel fala para eles ficarem perto dele porque senão vão se perder. Bota olha para os submarinos, para toda aquela tecnologia e fica muito surpreso com tudo que eles têm ali. Então, depois de um tempo andando por ali, eles chegam a uma porta e o Bedel diz que eles enfim chegaram ao mercado. Com uma cara de espanto, Bota olha aquele lugar. Ele pensa como pode existir um lugar gigantesco como esse dentro de um barco, e se pergunta quantas pessoas devem ter ali. Ele vê as pessoas interagindo e vivendo suas vidas sem preocupação, vendendo as suas mercadorias, tocando música, tem até um churrasquinho de gato. Então o Bedel fala para eles não se distraírem e seguirem. Ele indica um vendedor para eles poderem comprar os sapatos. O vendedor fala que um sapato custa 15 dinheiros, e 2 sapatos custam 30. Nessa até o Bedel fica espantado, por o preço ter subido tanto, e fala para o vendedor que eles são refugiados recém-chegados e se não tem como fazer um descontinho maroto. O vendedor desdenha e pergunta para ele se pensa que sapatos crescem em algas, e fala que não pode fazer isso. Ele diz sem desconto por hoje, e pergunta para o nosso prota se tem algo para trocar nos sapatos. Nosso prota olha dentro da caixa com suas coisas e oferece um relógio, e o vendedor pergunta se ele é cego, e mostra uma pilha de relógio atrás dele em promoção. Bota continua procurando algo que seja útil e o vendedor olha para a garrafa em sua mão e pergunta se aquilo é um whisky. A gente vê que é um Ballantines, mas o prota não sabe o que é isso, e se pergunta se aquilo vale alguma coisa. O vendedor fala que pode trocar os sapatos por aquela garrafa de whisky. Então Bota fica feliz e fala para ele que o acordo está feito. Porém o Bedel fala que esse preço tá muito caro, que 2 pares de sapatos não vale a garrafa de whisky. O vendedor fala que é justo já que precisam mais de sapatos. O Bedel então dá um grito no meio do mercado e fala que aquelas crianças têm uma garrafa de whisky. Então a multidão chega perto dele e pergunta se é whisky mesmo. Outro grita sem chance. Ele disse whisky? Alguém pergunta. E o vendedor fala para ele parar de atrapalhar o seu negócio. Então as pessoas se aproximam e conferem que realmente é um whisky 30 anos, e se perguntam há quanto tempo eles não bebem um pouco de álcool de verdade. Teve um que falou até que o lacre ainda está ali. Um ofereceu 300 pela garrafa, o outro ofereceu 500, tivemos lance de 900 e o nosso prota sem entender nada escutando lances cada vez mais alto naquela garrafa de whisky, e nisso o leilão continuou, 1.200, 1.600, 3.000. Então cortamos para o nosso prota Elita, com a sacola cheia de coisas nas costas, felizes por terem comida de verdade. E pensando bem até que ele Bedel não é um cara tão sacana, né? Acabou que no fim ele ajudou as nossas crianças. Bota conversa com Lia falando que as pessoas ali são bem legais, fala que eles deram tanta coisa para eles em troca de uma única garrafa de álcool. E Lita fala que se soubessem que isso ia acontecer eles não teriam jogado tudo fora no mar, ou seja, eles estavam milionários com uísque. Bota diz para ela que não tinham escolha, e que precisavam mais de água da chuva para beber do que o álcool naquela hora, e que não adianta ficar remoendo o passado. Nosso Bedel gente boa então dá um conselho para eles, falando que as coisas mudam de valor dependendo da situação e é para eles pegarem esse exemplo do uísque e nunca se esquecerem. E ele continua falando que a única coisa que eles podem confiar dentro daquele barco é dinheiro e pergunta se eles entenderam. Nossas crianças concordam. Então eles chegam no quarto onde as nossas crianças vão ficar, mostra para eles uma porta, e ao abrirem ficam fascinados. Mas quando olhamos para dentro do quarto não parece nada demais, inclusive parece um quarto abandonado cheio de entulho e sujeira, com teias de aranha para todos os lados. Então até o Bedel fala que tá meio sujo aquele lugar, nossas crianças olham aquilo pensativas e de repente gritam com o outro falando que aquele quarto é incrível. E o Bedel fica sem entender nada. Bota e sua irmãzinha se jogam com tudo em cima da cama empoeirada, comemorando que tinham uma cama macia para dormirem.
Lita fala que tem até uma janela para verem o lado de fora durante a noite. E se vocês estão lembrados, nossas crianças nunca viram o céu à noite, por conta dos monstros marinhos. Então eles olham fascinados pela janela. Lita grita falando para o senhor baixo escalão que o céu está brilhando e ele, não muito feliz, explica que aquilo são estrelas, e que é normal à noite. Nosso prota então fala surpreso, que aquilo então que eram as estrelas que seu pai queria tanto que eles um dia vissem. E vemos um imenso céu estrelado, na imensidão da noite, nossas crianças apreciando aquela vista. Bota diz que aquilo é lindo demais e se enche de lágrimas. Esse nosso prota é muito chorão, tá doido. A cena corta para grandes guindastes puxando algo das profundezas do oceano. O cientista maluco está pedindo para eles puxarem devagar e trazerem para cima. E podemos ver que aquilo é o Leviatã que o pai do nosso prota matou. É possível ver o tão grande aquele monstro é, se compararmos com o barco que está ali perto. As pessoas ali também estão surpreendidas com aquele tamanho colossal. Breno diz que aquela criatura é muito feia e o cientista maluco está apaixonado naquele espécime. Ele diz que aquela criatura é o maior predador do mundo em que vivem, e Bruno fala que então é assim que um dos 7 demônios dos mares se parece, e fica imaginando se ele é capaz de lutar contra algo assim e sair vivo. O cientista maluco pergunta para o Bruno se pensar em lutar com essas criaturas é a única coisa que ele consegue pensar. Ele segue falando que a humanidade tem sido muito ignorante sobre essas bestas marinhas até o momento. E ele, como cientista, tem a obrigação de pesquisá-los e desvendar todos os mistérios daquelas criaturas. Então, com uma cara de psicopata, ele diz que quer pegar todas essas criaturas pelo bem da humanidade e fica rindo feito um louco. Bruni percebe que o doutor está alucinando e percebe que a Kana não está mais por ali. Então vemos ela entrar em uma sala que parece ser uma oficina. Lá ela pergunta ao Sting o que ele está fazendo, e ele responde que estava esperando ela chegar. Sting começa a falar que aquela arma é verdadeira, dizendo que sem dúvida alguma aquela é a espada de um arpoador. Kana se pergunta como uma arma dessa veio parar ali, no meio de lugar nenhum, sendo uma coisa bem valiosa, com aquelas duas crianças. Ela então segura a espada e começa a pensar que se essa espada é realmente verdadeira ela seria de um homem que ela conhece, o lendário arpoador de 6 estrelas Telma. E aqui descobrimos o nome do pai do nosso prota. Sting pergunta o que ela vai fazer e Kana responde que em breve vai haver um banho de sangue, mas não dá mais detalhes. Vemos Bota e sua irmãzinha na cama de seu quarto. Lita está dormindo enquanto nosso prota está olhando para o céu estrelado, e diz que é a primeira vez que ele pode fazer isso. Ele pensa que está com um mau presságio sobre aquele lugar. Kana está em seu quarto, pensando que o Kentraci, um dos 7, está morto. E que as marcas das feridas naquele monstro mostravam o quanto a batalha foi desesperadora. Ela pensa que o dono daquela espada de arpoador estava lutando desesperado com todas as suas forças, tentando defender algo, e pensa que seria aquelas crianças. Então ela fala que o Theon estava tentando proteger a família dele e ela olha para um globo de neve, com um olhar pensativo. Kana começa a se lembrar de sua infância. Vemos vários barcos em alto mar, e vemos as pessoas explorando o fundo do mar atrás de coisas valiosas e úteis para sobreviverem. Vemos nossa heroína então com 14 anos, falando que eles encontraram apenas lixo. Seu pai a interrompe dizendo que aquilo não era lixo, e sim um tesouro, e era para ela imaginar que estavam caçando tesouros. Ele pede para ela olhar para algo que está em sua mão, e depois de limpar ele diz que está como novo e dá para nossa pequena Kana. Ela se interessa pelo globo pois ali tinha um mundo novo, que ela nunca havia visto. Uma casa no chão, com cercas, árvores e neve pelo chão. Ela diz que aquilo era muito lindo e imagina se as pessoas viviam em lugares assim. Ela logo fecha a cara e diz não precisar daquele globo. Seu pai, sem entender, a pergunta por que ela não queria. E Kana diz que eles podem vender para a Union Busan e conseguir um bom dinheiro com aquilo. Mas sua mãe diz para ela não se preocupar, pois é um presente dela e do seu pai, e pede para ela cuidar bem dele. E Kana abre um sorriso agradecendo. Ela diz que queria poder viver em um lugar como aquele algum dia. Cortamos para o barco dos refugiados entregando as sucatas para a Union Busan, e eles faziam isso em troca de mantimentos. Kana olha para aquele navio gigante e pensa que as pessoas que moram ali não precisam se preocupar com os monstros marinhos e nem com as ondas fortes, elas vivem despreocupadas e seguras ali dentro. Todos os refugiados querem se tornar um cidadão da Union.
Pois a vida de um refugiado era complicada, eles tinham que procurar restos da civilização embaixo da água, eles se machucavam com muita frequência por conta de acidentes, e eram atacados por monstros marinhos. Realmente não parecia ser coisa boa não. As pessoas morriam todos os dias, e vemos que a vida desses refugiados era realmente bem cruel. Vemos seu pai explicando que se eles acharem um tesouro muito valioso eles poderiam se tornar cidadãos da Union, e ter uma vida bem melhor. Então vemos um grupo de pessoas e entre elas o pai de Kana, explorando o fundo do mar, quando de repente eles se deparam com uma porta imensa. Seu pai comemora dizendo que finalmente acharam as relíquias. Eles olham a marca da indústria Masuda e ao abrirem a porta, eles encontram vários equipamentos ali dentro. E começam a trazer tudo para a superfície, vemos todos comemorando aquela conquista. Kana pergunta se esse pedaço de sucata era um tesouro, e seu pai explica que aquilo não era só sucata, e diz ser uma unidade exploradora, utilizada para ir ao fundo do mar, desenvolvida pela antiga civilização para mergulhar com segurança. A mãe da Kana está aliviada que agora eles vão poder virar cidadãos da Union, e seu pai fala que todos eles vão morar lá juntos. E fala que eles não precisam mais ficar à deriva sem rumo por aí. Todos ali naquele barco estavam felizes e comemorando, a era de se preocupar com os monstros marinhos havia acabado para eles. Então cortamos para uma boca enorme engolindo várias pessoas, e Kana diz que o pesadelo começou logo depois disso. Um caranguejo gigante atacou o navio deles e todos entram em desespero. Vemos a mãe da Kana sendo engolida bem na frente dela, por aquele monstro. O rosto de nossa heroína está sujo de sangue e vemos que foi ali que ela feriu o olho esquerdo. A mãe de Kana grita para ela se esconder e ficar a salvo. E então o monstro fecha a boca e mastiga todos que estão ali. Vemos apenas uma chuva de sangue para todos os lados. E Kana chama por sua mãe. Um grupo de pessoas tentam atacar o monstro com machados. Mas a carapaça daquela criatura é muito forte, e eles não conseguem causar grandes feridas nele, que contra-ataca e mata todos de uma vez com sua garra. O monstro continua a comer mais e mais pessoas. Vemos um barco tentando fugir. Dois homens estão discutindo se devem voltar para ajudar seus amigos ou só caírem fora dali o mais rápido possível. Nesse instante o monstro levanta e aponta a sua garra em direção do barco. Sem entender muito o que está acontecendo eles olham para a garra do monstro aberta, então ela se fecha rápido e algumas agulhas são lançadas em direção ao barco, acertando uma saraivada de espinhos gigantes no barco. Nessa hora o pai da Kana a encontra e fala para ela ir com ele e eles correm para dentro da sala de comando. Lá o pai da Kana usa o rádio para pedir ajuda para a Union Busan. Ele grita pelo rádio que o esquadrão de refugiados está sendo atacado pelo monstro marinho gigante, enquanto isso um outro cara está se mijando de medo. E vemos que o monstro está balançando aquele barco. Quando de repente vemos uma pessoa em uma pedra no meio do oceano, ele está pescando tranquilamente, e comendo um pedaço de polvo. Quando ele se vira podemos ver que é o pai do nosso prota. Os marinhos atacando o barco com toda a sua força, e o pai de Kana tentando contato com a Union Busan. Enquanto isso o pai do nosso prota está pescando de boa ali em uma pedra no meio do oceano, totalmente normal isso. E vê o barco que antes havia sido atacado pelo monstro, cheio de espinhos e com dois tripulantes mortos fincados. Theon já entende o que está acontecendo e olha mais de perto aquela cena, então ele vira para a direção de onde o barco veio e olha atentamente. Cortamos novamente para Kana e seu pai, tentando fazer contato por rádio com a Union Busan. Ele já está desesperado, até que houve um sinal de resposta. Kana e seu pai tentam entender o que estão dizendo, e de repente eles dizem ser da Union Busan. O pai de Kana pede ajuda novamente e a voz do outro lado do rádio responde negativo. Kana então fica sem entender nada, e a voz continua a falar e deseja boa sorte a todos e desliga a transmissão. O pai de Kana se desespera e grita que eles acharam relíquias valiosas da indústria Masuda. E pede para não desligarem. Nessa hora o colosso marinho rasga as paredes da embarcação com sua garra e consegue achar eles ali dentro. O monstro agarra o pai da Kana e ela fica em desespero, gritando pelo seu pai. Enquanto isso ele fala para ela se afastar dali e não se aproximar dele. Kana se assusta e não entende, mas seu pai grita para ela sair logo dali e se salvar. Ela chora gritando que não quer fazer isso e sem dar tempo para ela falar mais nada o monstro esmaga seu pai entre sua garra, jorrando suco de morango para todo lado.
Kana, imóvel, só pode observar aquela cena sem poder fazer nada a respeito. Ela começa a lembrar dos momentos que tinha acabado de passar com seu pai e sua mãe. Lembra que estavam todos felizes e abraçados, rindo e esperançoso com a mudança de vida que teriam. Ela não entende como isso aconteceu, como aquele monstro matou todos que ela conhece, porque essa situação teve que acontecer com eles naquele momento. Ela se vê em um abismo sem esperanças, e vemos que a garra do monstro está prestes a fechar em cima dela. A garra fecha com toda a força, causando destruição no convés, porém Kana ainda está viva. Ela fica surpresa, alguém a salvou. E vemos Theo, o pai do nosso prota, falando para ela não desistir de sua vida tão facilmente. Como se eu não fosse nada. Ele então se direciona ao cara que estava agachado com medo ali e pede para ele cuidar da garota. O cara fica meio confuso sem entender nada e pergunta quem era ele. E em uma pose de protaço, ele responde ser Teumar, um arpoador da Union Busan. É o pai do nosso prota, era um protaço raiz. O medroso então percebe que ele tem uma espada maneira de arpoador em sua cintura. Kana ainda está assimilando que aquele homem é um arpoador da Union Busan de verdade. Vemos a expressão do medroso mudar para uma de felicidade, dizendo que aquele então era o famoso Teumar. Ele diz que pensou que eles os abandonariam e se volta para a porta procurando pelos outros arpoadores que vieram ajudar. Porém não encontra ninguém. Theo nota alguns barulhos estranhos e percebe que aquele barco vai afundar a qualquer instante. Ele diz para o medroso pegar um bote salva-vidas enquanto ele distrai aquele monstro marinho e meter o pé dali o mais rápido possível. Vemos o cagão percebendo que ele está sozinho lá para ajudá-los. Theo então se direciona no rumo daquele colosso marinho, empunhando sua espada maneira na mão direita, e olha a cara de protaço desse cara encarando o monstro. Já sabemos a quem nosso prota Leite Ninho vai puxar. Então a garra do monstro vem na sua direção e ele já se prepara para começar essa briga. O ataque vem em uma velocidade absurda, mas ele consegue desviar tranquilamente e já sapeca uma balangada com a espada. Mas ao invés de acertar o monstro, ele corta as cordas que sustentavam o bote salva-vidas que estava ali perto. Soltando assim o bote na água, ele já dá uma olhada para o cagão e diz que agora eles podem ir. O monstro avança para cima dele, com os olhos esbugalhados. E agora sim ele se posiciona para atacar aquele caranguejo, soltando o triplo twister e acertando na carapaça do monstro, conseguindo causar dano àquela carcaça dura. Mas o dano foi muito menor do que ele pensava. Ele então pensa que será preciso aumentar a potência da sua arma. E vemos que ele aciona um botãozinho ali na espada escrito potência máxima, e começa a sair vapor para todo lado da espada. Acho que agora o bicho vai pegar. Theo então chama o monstro e fala para tentarem novamente. O caranguejo parece que entendeu e já partiu para cima sem hesitar, desferindo um ataque tenebroso de forte, que Theo revida com sangue nos olhos, e aí vemos que o dano foi bem maior. Podemos ver várias rachaduras na carapaça da criatura. Até o monstro fechou o butico dessa vez, e começa a recuar bem rápido de perto do pai do nosso prota, abrindo um espaço entre os dois. Kana fica perplexa que ele conseguiu acuar aquele monstro colossal sozinho, e o Theo pergunta se ele nunca tinha visto uma presa como ele para o monstro. Ele olha em sua volta e vê todas aquelas pessoas jogadas pelo chão, aliás os pedaços delas, né? E pergunta para o monstro se ele está feliz por ter comido até encher o bucho de humanos. Theo já fica mais putaço com isso e se enfurece ainda mais. Ele aciona a sua espada no máximo novamente e parte para cima do caranguejo, dizendo que vai fazer um petisco dele. Vemos então uma sequência de ataques desferidos pelo pai do nosso prota. Ele avança sem parar para cima do monstro, totalmente imerso em sua fúria, ataque por ataque. Nem o medroso nem a Kana acreditam no que estão assistindo ali, parece até um milagre para eles. Um só homem lutando de igual para igual com um dos 7 demônios dos mares. Kana perplexa pensa se aquilo é realmente possível. Ele não está sendo comido e também não tem medo algum. E continua a atacar aquele monstro sem parar. Vemos então que os ataques estão funcionando, a garra do caranguejo está se quebrando. E Theo percebe essa situação e parte para cortar ela por completo, avançando para cima do monstro. Vemos no seu olhar o tamanho da determinação dele nesse ataque. Ele senta a sarrafiada no caranguejo com toda a sua força, e em cada golpe ouvimos o som da carapaça daquele monstro quebrando. Esse cara é foda. Kana pensa consigo que ele é um caçador de predadores, e vemos que o pai do nosso prota era o Teumar, o assassino de Leviatãs.
Ele continua a fatiar o caranguejo e estou achando que já teremos realmente um petisco tamanho família. Quando Theo finaliza sua sequência de ataques, vemos que ele consegue decepar a guarda do monstro. Essa aia com limão deve ser uma delícia. Então o monstro solta um grito de desespero, nem ele esperava por essa. O medroso olha aquilo e já se anima enquanto Kana segue sem acreditar. Theo então começa a recarregar a sua espada e pensa que só tem mais uma lata de gás, ele precisará acabar com essa brincadeira agora. O monstro toma a iniciativa e ataca primeiro, mas erra acertando o convés do barco com muita força. Theo então percebe que ele não estava mirando nele. Então o monstro saca um pedaço de barco gigantesco e joga na direção deles. Theo percebe que o caranguejo gigante está querendo afundar o barco, derrubando todos ali. Então o monstro joga o pedaço do barco na direção deles, sem dó. Agora a casa caiu. O medroso e a Kana nem têm tempo de correr e só podem olhar aquele destroço imenso indo em direção deles. O destroço acerta a cabine onde Kana estava e Theo observa o estrago feito. Ele entende que o objetivo do monstro era matar todos ali e fica irado. E partindo para cima do colosso caranguejo ele grita que vai matar ele a todo custo. E enquanto isso vemos que o medroso está inteiro e tenta se levantar. Kana por sua vez não deu tanta sorte e chama pelo medroso, pois ela precisa de ajuda para sair dali, já que suas pernas ficaram presas debaixo de alguns destroços. O cara olha para ela assustado e com o rabo entre as pernas ele abandona nossa mini Kana lá, e sai correndo feito medroso que ele sempre foi. Kana em desespero chama por ele e com seus olhos cheios de lágrimas percebe que está sendo deixada para morrer ali, por aquele mané. Cortamos para o pai do nosso prota, desferindo muitos ataques contra o monstro, um atrás do outro sem parar. Ele está determinado a causar dor naquela criatura. Podemos ver os cortes vindo de todos os lados e o olhar sério de Theo na sua investida. Então por um momento ele para e percebe algo. O gigantesco triturador de pessoas está imóvel, ele não está mais revidando as investidas dele. Theo pensa que aquilo é muito estranho e fica em alerta, observando todo o corpo do monstro. De repente o medroso arrombado sai correndo da sala de comando gritando e chama a atenção de Theo. Ele grita que não quer morrer ali e nessa hora alguns estrondos acontecem e Theo observa que os espinhos do monstro estão crescendo. Ele lembra do barco cheio de espinhos, mas sem dar muito tempo para ele pensar, o caranguejo desmorona em uma posição agachada. Ao ver isso Theo grita para o cagão se abaixar. E então uma saraivada de espinhos começam a voar para todos os lados em grande velocidade. Theo tenta se defender com sua espada, mas vemos que ainda assim ele está levando dano. E é jogado para a parede com a força dos impactos dos espinhos. O medroso não teve tanta destreza para correr dessa vez e foi acertado em cheio pelas costas. O pai do nosso prota só pode observar ele passando dessa para melhor de camarote, sem poder fazer muita coisa, até porque ele está preso por um espinho em seu braço direito e ainda foi atingido bem na coxa esquerda. E vemos que deve doer bastante quando ele tenta arrancar aquele espinho. O caranguejo do mal se levanta e Theo fecha o butico e olha aquilo com muita preocupação. O monstro desfere um ataque contra ele com sua garra. E quando o golpe está prestes a acertar, Theo apoia na sua mão presa e joga seu corpo para cima, desviando assim por um fio de cabelo. Ele logo pega o espinho que estava fincado na sua coxa e desfere um ataque contra o caranguejo, perfurando a dura carapaça dele. O monstro puxa sua garra bem rápido dali e como Theo não soltou ele é arrancado da parede com a força do puxão. Mas aqui é o lendário assassino de Leviatãs. Ele aproveita o impulso e começa a girar no ar com toda a sua força até criar um redemoinho muito louco. Assim ele desfere um ataque muito mais forte no monstro e vemos que ele está convencido de acabar com essa besta marinha de uma vez por todas. Ele então começa seu combo de ataques simultâneos e vemos vários danos sendo causados no bicho. Mas de repente o monstro balanga uma pata em direção a ele e o joga para bem longe. Podemos ver ele quicando igual uma bola pelo chão. E esse ataque pegou o pai do nosso prota em cheio, mas mesmo assim aqui é o arpoador 6 estrelas. Ele se levanta mesmo estando difícil para ele fazer isso. Parando para pensar ele nota que usou até o final do seu último cilindro de gás. Mas então o monstro começa a se mover para longe dele, e podemos ver que o caranguejo também não está dos melhores. Ele tem espuma saindo da boca e várias marcas causadas pelos ataques do Theo. Theo abre uma expressão de satisfação ao ver essa cena e fica animado, falando que o monstro não está bem. Ao olhar para o lado ele percebe que o sol já está nascendo, e o caranguejo também tem a mesma visão.
e o que parece um belo nascer do sol começa a queimar a pele do monstro. Conseguimos ver o olhar de desespero desse caranguejo indo para a panela. Ele então recolhe seus olhos para dentro da sua carapaça e Theon fica chocado com isso, meio que sem entender o que está acontecendo. Vemos então o monstro correndo o mais rápido possível em direção à água e dando um salto digno das Olimpíadas para dentro do oceano. Theon se pergunta se realmente aquele monstro foi embora, e ao perceber que sim, ele desmorona de joelhos, se tranquilizando e agradecendo por isso. O cara é bom, mas não é de ferro. Ele então reflete que até os 7 grandes demônios dos mares odeiam a luz do sol, então ele escuta um barulho e volta sua atenção para ele. Ao chegar na sala de comando, ele percebe que a Kana está viva, e pergunta se ela está bem. Kana, quase sem forças, só consegue chamar por ele. Theon então usa o que restou de sua força para levantar os destroços de cima da perna dela e libertar a garota dali o quanto antes. Kana então pergunta se ele matou aquele maldito monstro marinho e Theon diz que não conseguiu. Diz que ele ficou satisfeito e foi embora por conta própria por causa do sol nascendo. Kana então pergunta se ele vai voltar e Theon responde, quem sabe? E continua falando, perguntando se mesmo assim ela não está feliz de ver um novo dia. Kana responde o óbvio, né? Ela não está feliz coisa nenhuma. Sua mãe e seu pai foram trucidados bem na sua frente por aquela coisa. Então vemos ela se encolhendo de tanto medo e tristeza. E Theon confirma a fala dela, dizendo que é uma situação realmente difícil. Interrompendo esse momento, vemos vários barcos chegando no local a toda velocidade. E nos é falado que são os arpoadores da Union Busan que chegaram ao local. Um pouco tarde, mas é isso. Kana diz que eles não estão ali por eles, mas que vieram apenas para recuperar as relíquias que seu pai encontrou. Um careca está negociando com a Kana, falando que em troca das relíquias que ela encontrou, eles iriam pagar pelo tratamento dela, assim ela poderia se recuperar de suas feridas. Ele diz que ela apenas tem que assinar o contrato e estará tudo bem com ela. Kana se tornará uma cidadã completa da Union Busan. Então ela, sem opções, assina o documento. Ela perdeu a sua família, sua casa e seus amigos, sendo a única sobrevivente naquele dia, e o careca estava lhe dando parabéns, por ter conseguido se tornar uma cidadã. Eles chegam à Union Busan, e vemos toda aquela estrutura novamente. Os arpoadores eram tratados como heróis pelos civis, todos ficam espantados com o tamanho da garra de caranguejo que eles trouxeram. E dizem que os arpoadores derrotaram Skutoon, um dos 7, e recuperaram uma relíquia valiosa. Kana então percebe que ninguém ali se importava com as pessoas que morreram para que todo aquilo estivesse ali. Ela pensa que para aquelas pessoas os refugiados são apenas descartáveis. Ela e sua família são apenas ferramentas que fazem o trabalho perigoso de graça, em troca de um dia poderem morar naquele barco. Ela então percebe que tem um grupo de homens falando dos refugiados perto dela. Eles estão falando mal deles e que nunca pensariam que eles seriam capazes de encontrar uma relíquia da indústria Masuda. Um deles continua falando em tom de descaso, que os refugiados massacrados tinham enviado uma mensagem de SOS, no dia anterior. E fala como se fosse uma piada, que ele respondeu negativo. Enquanto os outros dois riem disso, Kana fica chocada com essa fala. E como se não fosse suficiente, o arrombado ainda fala que como todos os refugiados morreram, eles conseguiram as relíquias praticamente de graça. Kana fica ainda mais furiosa com essa situação e os homens percebem que tem alguém escutando eles. Ao olharem para o beco, eles se deparam com uma figura assustadora, e é a nossa Kana com uma garrafa quebrada em sua mão, putaça da vida. Ela então se direciona ao arrombado e pergunta se ele então estava esperando todos que ela conhecia morrerem para os monstros marinhos. Aqui vemos o olhar frio da Kana que conhecemos. O cara não se intimida e ainda faz piada dela, falando que era a única refugiada que sobreviveu ao ataque. Ele então pergunta como ela se sente ao virar cidadã vendendo a vida dos seus pais e amigos. Essa foi a gota de água. Kana fica alterada e parte para cima desse animal, gritando que vai matar ele. O cara tranquilamente dá um bofetão na cara dela e ainda tira onda com uma mão para trás. Kana cai no chão e é agarrada pelo pescoço. O cara fala que todos os refugiados são selvagens, assim como ele pensava, e fala para ela que resistir a um arpoador ali é crime e saca uma algema soltando um sorriso para ela. Ele então prende as mãos da Kana, e vemos que ela está ajoelhada, com as mãos presas atrás das costas, e os 3 caras falam que poderiam matar ela se eles quisessem, ali mesmo.
E dizem que vão ensinar para ela a regra de ferro, e dizem que os arpoadores são a justiça. Nossa minicana mesmo nessa situação começa a rir com todas as suas forças, perguntando para ele em tom de piada, se eles são a justiça. Olhando fixamente para eles, ela fala que quando eles pediram ajuda eles viraram as costas com medo, e se chama de justos. Ela grita que eles são apenas covardes malditos. O arrombado faz uma cara de puto, e aí já sabemos, né? Ele senta o bicudo na barriga dela sem dó. Depois disso ele começa a sentar o sarrafo nela e os outros se juntam a essa atrocidade, dando chutes e socos em uma criança amarrada. Em meio a essa situação, quando o cara vai dar mais um soco nela, sua mão é parada, e vemos que os outros dois param imediatamente e olham assustados para trás, e o arrombado percebe que é o lendário Theon, ali parado diante deles. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, isso nos ajuda muito. Fui!